Olá, você que está acompanhando aqui mais uma vez a nossa programação. A Rede MLC traz o Deixa que eu pergunto de novo com ela, doutora Mônica Bandeira de Mello, que vai discutir com a gente o sepicolo. Você se lembra da última vez que ela esteve aqui? Ela estava chateada porque tinham entregado o prédio, mas não tínhamos ainda mão de obra, e agora a gente já tem. E a gente vai falar sobre HPV, vamos falar sobre vacina, vamos falar sobre prevenção, vamos te tranquilizar, porque um resultado de HPV positivo não significa que você tem câncer. É importante a gente trazer essa conscientização para tirar o apavoramento, para tirar o susto, para tirar o terrorismo. E vamos conversar hoje sobre o sepcolo, porque a gente sabe que o câncer de colo do útero, o câncer de colo de útero, é um câncer totalmente prevenível, como ela sempre faz questão de trazer, né, doutora Mônica? E a gente vai tratar sobre esse assunto hoje. Ai, como eu queria que câncer de mama fosse totalmente prevenível. Só quem teve câncer sabe o que é receber esse diagnóstico, sabe o que é olhar para o olho do médico com um olhar de súplica e dizer assim, doutor, eu vou morrer. E a gente espera ansiosamente pela resposta, não, você não vai morrer. Disso não, todos nós vamos morrer um dia, se Deus quiser, com mais de 100 anos, mas disso não. Tudo bem, doutora Mônica, mais uma vez é um prazer enorme recebê-la. Poxa, muito obrigada. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade, Márcia. E você sempre com temas de extrema importância, né? Então, o teu trabalho como jornalista, como influenciadora mesmo de orientação educacionais, tal, é de extrema importância. A gente precisa que vocês estejam junto conosco no nosso trabalho do dia a dia. A gente né? precisa falar sobre isso, Com né, certeza, doutora exatamente como vocês falam. Desde que eu pergunto. Então, é de extrema importância, e mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade da gente estar aqui para falar. Eu falo em nome do Dr. Gerson Mourão sobre o CEPCOLO, Centro Avançado de Prevenção ao Câncer de Colo do Útero. Sabe que toda vez que eu falo com o Dr. Gerson e que a gente menciona a senhora e menciona todo mundo que ajuda a saúde, que ajuda os pacientes oncológicos, o Dr. Gerson sempre me pergunta, cadê aquela frase do Ernest Hemingway? O Ernest Hemingway foi um escritor que falava sobre guerra, ele escrevia sobre guerra, e ele escreveu sobre a Segunda Guerra Mundial, e fez livros sobre isso e tudo, e contando toda aquela história. E ele é o famoso, ele é quem disse aquela famosa frase, quem está com você nas trincheiras? Dr. Gerson adora, toda vez o Dr. Gerson me pergunta. E ele diz, né, quem está com você nas trincheiras? Se você for pesquisar, a Segunda Guerra era caracterizada por trincheiras, eram buracos que eram feitos, cavados, onde os soldados moravam, ficavam ali para evitar de serem alvos fáceis, né, nos bombardeios. E ele perguntou, quem está com você nas trincheiras? E isso importa? É mais importante do que a própria guerra. Do que a própria guerra, Exatamente. Ele sempre diz, a Mônica está comigo nas trincheiras, e eu tenho certeza que ele também está com a senhora nas trincheiras. O sepcolo saiu. O que isso representa para o Amazonas? Eu acredito que o sepicolo certamente foi o maior avanço de enfrentamento ao câncer de colo do nosso estado, nos últimos 30 anos. Como a gente sempre diz, nós estamos falando de uma doença 100% evitável, câncer de colo do útero. Só para vocês terem uma ideia, é o único tumor humano, o único que tem causa, que é o HPV, e que é 100% evitável. Tem causa conhecida e é evitável. Né? Então, infelizmente, ainda, quando a gente fala em sepicolo, o Gerson e eu, a gente, na realidade, ninguém acreditava que fosse ficar pronto. Ninguém e os outros. Porque ele estava na trincheira, nós estávamos juntos nessa trincheira. Né? E foram muitos desafios, foram de todas as ordens que você possa imaginar. Tinha dinheiro que caía e tiraram de lá de dentro o dinheiro, né, doutora? Exatamente. Porque ela me relatou aqui um fato, que ela disse que já estava certo, todo certo, uma obra que era para ter durado 1 ano e meio, durou 3 anos e 9 meses. E ela disse que tinha emenda que já estava praticamente na conta para pagar o empreiteiro, o pedreiro, tudo, e foi tirado de dentro da conta. É isso aí. E junto conosco, pessoas como você, a população de uma forma geral,
Nós tivemos todo o apoio do deputado Périx, com emenda parlamentar, do secretário Marcelo Campeiro, colocou o GPE dentro da obra para que ela fosse concluída. E assim eu não tenho a menor dúvida de que o CEPCOLO, nos últimos 30 anos, é a maior obra de enfrentamento desse câncer, que é 100% evitável. Para você entender o que significa o câncer do HPV, eu quero que, por gentileza, não sei se a gente já tem esse número, Brenda, o INCA estima que mais de 17 mil novos casos de câncer de colo do útero por ano no Brasil devem ser diagnosticados, com uma taxa bruta de 15,38 casos a cada 100 mil mulheres. São 23 mortes por ano, por mês, 294 mortes por ano ainda. Eu vou colocar para vocês... Almas, coloca aqui para mim, por favor. Isso aqui é dado oficial, viu? Nós temos no Amazonas, tragicamente, tá aqui, ó, isso é dado oficial de atestado de óbito da Fundação de Vigilância em Saúde. Isso dá uma média de 23 óbitos todos os meses. É uma morte a cada 1,5 dia, mais ou menos. Até junho desse ano, eu já estou atualizada, até junho, metade de junho, já morreram 151 mulheres por câncer de colo do útero. Isso é atestado de óbito. Isso aí é a ponta de um iceberg, porque quando a gente vai atestar um óbito, a gente tem que colocar a causa. E quando a gente coloca que foi por câncer, você tem que ter o resultado de biópsia. Só que a maioria das mulheres no Amazonas não fazem preventivo. E se ela não fez preventivo, ela não tem o resultado da biópsia. Então, coloca lá, insuficiência renal, ela morreu por alguma falência outra coisa. Múltipla de órgãos. Isso, né? Então, isso aqui é a ponta de um iceberg, isso aqui é dado oficial. E a gente está falando de Amazonas, Fundação de Vigilância em Saúde. Então, isso é... Esses resultados são resultados oficiais. de mulheres que fizeram a biópsia. Fizeram, e tem um atestado de óbito, e tem o resultado da biópsia, e a morte foi por câncer de colo do útero. É uma tragédia. A gente vai para os congressos, eles mostram lá o Encontro das Águas, Manaus, a capital mundial do câncer de colo do útero. Pessoal, a gente está em 2025. Eu quero só dizer para vocês uma coisa. Márcia, quando eu tinha 21 anos, eu estou com 66 anos. Quando eu tinha 21 anos, eu era quarto ano de medicina, eu era acadêmica concursada da Fundação SECOM, plantonista. Eu via muita mulher morrer de câncer de colo do útero. É uma coisa muito impactante. Eu estou falando de 1980. 1980, a gente está em 2025. Eu tenho 42 anos de profissão, 34 de Fundação SECOM, e a gente continua vendo a mesma coisa. Nada mudou. A que a senhora atribui isso? Falta comprar a briga? Falta alguém assumir isso como prioridade? Eu vou dizer de uma forma sem nenhum medo de errar. O câncer do colo do útero parece que é uma coisa invisível. É invisível. O então governador Omar Aziz, até o momento, foi o único que disse assim... Quando ele foi governador. Quando ele foi governador em 2013. Eu fiquei 6 anos falando na vacina. A vacina surgiu no mundo em 2006, na Austrália. Em 2007, eu já comecei a falar, até que em 2013 nós fomos o primeiro estado, a primeira capital do país a oferecer gratuitamente. Então, falta o olhar de política pública, política de Estado. Não pode, quando muda o governo, mudar a coisa. Então, aqui, ó, só para você ter uma noção do que eu estou falando. Tem outro slide que ele deu, que ela trouxe aí, por favor? Olha só para você ter uma noção. Eu estou falando de um câncer que é 100% evitável. Como é que acontece um câncer de colo do útero? Quem causa o câncer de colo do útero é o HPV. Uhum. Né? Só que tem muitos tipos de HPV. O nome deles são números. Então, 6, 11, 16, 18, esse é o nome. Tem 2 tipos de HPV. O de baixo risco e o de alto risco. Baixo risco para quê? Para dar câncer. Nunca vai dar câncer, que dá aquelas verruguinhas. As famosas crista de galo, né? Que a gente chama de condiloma. Né? Então, esse nunca vai dar. Mas tem um outro que vai dar câncer, que a gente chama de oncogênicos, de alto risco. Então, o HPV é a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo inteiro. Né? É muito comum. Então, uma menina de 20 anos, de 21 anos, vai ter HPV. Todo mundo vai ter HPV. E uma coisa importantíssima, nós não estamos falando de promiscuidade, não tem nada a ver, preciso que desconecte essa questão. Porque todo mundo diz DST, apareceu uma DST, a menina ou o rapaz foram irresponsáveis na vida sexual. Isso é muito importante.
as pacientes, muitas ficam constrangidas. E ficam com vergonhas de abrir. Com vergonha, tudo. exatamente. Então, a gente não liga o HPV à promiscuidade. É uma infecção sexualmente transmissível que está no mundo inteiro. Camisinha não evita HPV, para você ter uma noção. Evita HIV, sífilis, não evita gonorreia, HPV. não evita, porque ele é muito contagioso. Não precisa nem haver penetração pênis-vagina, não precisa ter penetração. Basta o contato, aquelas preliminares, que você já pode se contaminar. Sexo oral também tem HPV. Então, ele é extremamente comum, tanto é que a gente não dá importância antes dos 25 anos. Não tem valor nenhum. Não tem que nem ligar, porque a imunidade elimina aquilo. E não se trata HPV, a gente trata o dano que ele causou. Então, aqui, só para vocês terem uma noção, ó, a mulher tem um contato íntimo, uma relação sexual, adquire o HPV de alto risco, né? E aí, esse HPV, a grande maioria de cada 100 mulheres que tem HPV de alto risco, 90 elimina, não acontece nada. Fica um restinho, 10% só, que vai ocasionar algum... Elimina com o próprio sistema imunológico. É como uma gripe. Se tiver todo mundo gripado aqui, posso gripar. Mas se eu tiver com a imunidade legal, eu não vou gripar. É a mesma coisa, tá? Então, entra no colo do útero e começa uma transformação do comportamento das células. Você começa a dar as inflamações precursoras, pré-malignas. As pessoas confundem muito porque essa palavrinha aqui, ó, NIC, significa neoplasia intraepitelial cervical. A palavra neoplasia, todo mundo liga a câncer, não tem nada a ver. Fica assustado. Neoplasia significa crescimento de células. Pode ser benigno. O mioma é uma neoplasia benigna. E um pólipo é neoplasia benigna. Então, grau 1, que é a inflamação, o comportamento das células vai se modificando. Então, grau 1, com o passar do tempo, 2 anos, grau 2, NIC 2, grau 3, NIC 3, o câncer no iniciozinho, aí. É aí que a gente tem que interromper, por isso que tem isso aqui, olha, interromper. É aqui. Em qual fase? No CA in situ? Até o CA in situ. Até o CA in situ. Então, nessa que é o objetivo do sepicolo, nós vamos chegar lá. Então, aí é que a gente tem que interromper, porque a gente vai interromper a evolução para o câncer avançado. Muda completamente. Que é o câncer invasor. Invasor, que é o câncer avançado. Já muda completamente. Então, aqui que tem que ser interrompido. E onde é que se detecta essa inflamação? No preventivo, no famoso Papa Nicolau. É muito engraçado. A senhora fala isso aí para mim. Liga aí o ar, por favor, Alessandra, que aqui a gente fica ligando e desligando o ar com morro de frio. A minha cunhada, nordestina, do Pernambuco, né, de Pernambuco, lá do Recife, conterrânea sua, como meu marido também o é, ela tem 71 anos. Nidinha, você já fez preventivo? Que é isso, minha filha? Vou fazer preventivo ou o quê? Vou me abrir toda no médico? Não, nunca fiz preventivo. Nunca fez. Exatamente. 71 anos, nunca fez um preventivo. Exatamente. Essa é a nossa realidade. Deus me livre de eu virar para a Nidinha e falar, vou te levar na ginecologista para tu fazer preventivo. Eu não vou. É uma questão cultural, né? São muitas camadas em relação a isso. Eu me lembrei agora, Márcia, que em 1991, quando eu entrei no SECOM, eu escrevi um artigo para um jornal, dizendo mesmo assim, ainda o câncer do colo do útero, 1991, há 34 anos atrás. Eu escrevi um artigo, ainda o câncer do colo do útero. Imagina, nem existia vacina ainda. A gente só tinha uma arma, o Papa Nicolau, convencional, que era para chamar a mulherada para fazer preventivo. O Papa Nicolau aconteceu em 1942, foi uma revolução, mas ele já fez o papel dele, a gente já tem coisa mais avançada, né? Então, aí só exatamente o que eu estava falando, olha, são 10, 15 anos, às vezes até 20 anos para uma mulher ter um câncer de colo do útero. E como é que a gente vai saber? Fazendo o seu preventivo, que eu já vou explicar. A senhora, eu não sei se foi o doutor Gerson que me narrou esse fato, eu realmente não me lembro, mas eu estava conversando com alguém, eu não sei se o Clóvis estava presente ou se a Brenda estava presente também, de repente pode até me lembrar, que a senhora estava no sepcolo, alguém estava lá, comentou aqui comigo, aqui na rede, e a senhora estava saindo de um atendimento e veio abalada. Era uma moça de 26 anos que a senhora tinha examinado e ela estava, inclusive, com mau cheiro devido à gravidade do câncer dela. 26 anos no interior. A senhora se lembra de ter feito um atendimento? Com certeza. Isso já aconteceu com todos nós lá na Fundação SECOM. Todos os ginecologistas já atendem.
Porque o câncer do colo do útero, ele cresce tanto, ele dá tanto, que era exatamente com 21 anos que eu vi, eu ficava muito chocada. É uma hemorragia desesperadora. E essas mulheres, como elas mesmas falam, doutora, eu vivo usando fraldão, porque tem que fazer transfusão de sangue, muitas, não estou falando de uma nem duas. E como o tumor cresce muito, no meio dele, no miolo dele, fica podre. Então, dá aquele cheiro que qualquer pessoa que trabalha no hospital de câncer sabe qual é o cheiro de câncer de colo do útero. E não tem como resolver aquele câncer, a não ser que ela faça a radioterapia, o tratamento dela. Porque, como precisa para crescer mais, ele precisa ser nutrido no centro dele, no miolo dele, não tem como, que ele está crescendo, os vasos vão para fora. E no meio dele, necrosa. Então, é um cheiro insuportável, fica impregnado. Se entrar uma paciente aqui dessa forma, isso aqui vai ficar tudo impregnado. E ela sabe que ela está com aquele mau cheiro. Né? Então, é extremamente comum. A maioria das mulheres com câncer avançado que chegam na Fundação SECOM, elas entram pela urgência. Por que pela urgência? Porque elas estão com hemorragia. E o câncer do colo do útero, ele não entra logo no sangue e vai dar metástase. Ele vai de baixo para cima. Colo do útero, está na vagina, pega a vagina, vai subindo. Esses ossinhos aqui da pelve, pega o ovário, pega o corpo do útero, até que ele vai estrangular. Nós temos 2 rins. O rins fabrica a urina, que escorrega aqui pelos 2 ureteres, 2 canudinhos, e o reservatório é a bexiga. Então, esse câncer ele vai de baixo para cima. Então, ele estrangula esses 2 canudinhos, esses 2 catéteres, que é chamado de canudinho para facilitar, e a urina não desce mais. Então, a urina volta para o rim e o rim começa a dilatar e não funcionar mais. Então, as pacientes elas morrem por insuficiência renal. Muitas vezes a gente fala santa uremia, porque não funciona. Ninguém faz quimioterapia se o rim não funciona. Então, elas vão para o 5º andar da Fundação SECOM para fazer diálise, para o rim voltar a funcionar, tentar. Coloca um catéter aqui atrás para a urina sair pelas costas, nefrostomia, a gente fala, que é para dar uma chance do rim voltar a funcionar, para poder fazer, que não é mais curativa, é paliativa, iniciar uma radioterapia. Então, esta é a nossa realidade. Não dá nem para tirar mais o útero. Nessa condição não se fala mais nisso. Qualquer câncer, a gente faz o tratamento de acordo com o estado, a fase em que ele está. Só dá para fazer a cirurgia por câncer de colo do útero, que são cirurgias grandes, não é só tirar útero, como as pessoas pensam. Sim. Faz uma limpeza, tira as linguazinhas de dentro do abdômen, que a gente chama de linfonodos, tira um pedaço da vagina, ovário, trompa, enfim, é uma cirurgia grande. E como qualquer cirurgia, você pode ter suas intercorrências, né? Então, não é uma coisa, a gente está falando de uma doença, como eu estou falando, 100% evitável. Olha o que a gente está evitando. É impressionante. É uma questão que é humanitária e econômica. Quando a gente faz uma conização, como eu vou mostrar para vocês, a gente está evitando internação hospitalar, leito hospitalar, transfusão de sangue, diálise, nefrostomia, radioterapia, quimioterapia, cuidados paliativos. Nossa, mãe. Muito sofrimento e mortes. Então, esse é o foco. A gente está evitando economicamente, inclusive. E eu fico muito impressionada como a visão da saúde pública não escancara isso. Não consegue enxergar isso, né? Cara, eles até enxergam, eles fazem... É invisível. Ouvido de mercador. Câncer de colo do útero ainda é invisível no nosso estado. Nós temos com uma estrutura no CEPICOLO, que a gente vai falar, que é inacreditável. A gente precisa de apoio, pessoal. Pelo amor de Deus, a população, vamos abraçar o CEPICOLO. Mais uma vez, eu quero te agradecer, Márcio. As pessoas precisam saber que o CEPICOLO existe. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui para você. Mostra só a apresentação. Aqui, Brenda. Olha só, é o único tumor humano que tem causa conhecida, que é o HPV, e é evitável. A gente tem 3 tipos de prevenção. Primária, primária, secundária e terciária. Primária, vacina contra HPV. Meninas e meninos, essa vacina está nos postos de saúde, essa vacina é gratuita, eficaz, segura. Toda essa onda anti-vacina é um trabalho diário. E não pode ser só para o médico. Isso tem que ser em escola, tem que ser dentro de casa. Isso já começa em casa.
Meninos e meninas de 9 a 14 anos, pelo amor de Deus, vamos vacinar essa meninada. É de extremo, e é dose única agora. Ninguém inventou, tudo é baseado em ciência, baseado em evidência. Claro, né? em estudo, É pesquisa. eram 3 doses no início, depois passaram para 2, agora é uma única dose. Então, é de extrema importância, existe vacina. E aqui eu já vou aproveitar, por que a menina que fez a sua vacina ainda precisa fazer preventivo? Porque existem vários tipos de HPV. Né? Então, ela está protegida contra aqueles que têm na vacina, que são os principais, mas tem outros. Então, é uma forma de se proteger contra os outros. Por isso que a mulher continua fazendo seu preventivo. Quantos anos? Até quantos anos a menina tem que tomar a vacina? Olha, Márcia, até Existe 45... a vacina para adulto também? Não, é assim. A vacina que existe no SUS, a gente chama de quadrivalente, protege contra os 4 principais tipos de HPV que causa câncer. 2 causam verruga e 2 causam câncer, que é os 16 e 18. Que ainda, o nome do HPV são números, né? Uhum. Em 2023, chegou no Brasil, essa vacina que existe no SUS é de extrema importância. Ela protege 70% contra câncer de colo do útero. Deixar bem claro, o HPV não causa só câncer de colo do útero, causa câncer de pênis, câncer de ânus, câncer de cólon. Não, de ânus, vagina, ânus, vulva e orofaringe, garganta, por causa do sexo oral. Então, outro dia eu estava numa entrevista e disse, desse jeito ninguém vai poder fazer nada. Eu estou falando da realidade. Né? Então, a gente tem que ser seletiva, selecionar parceiro, e ainda assim, numa única relação, você pode adquirir o HPV. Então, não tem a ver com promiscuidade, deixar isso bem claro. E, às vezes, é aquele namorado de anos que não está sabendo. Você só tem o parceiro. Ele também só tem uma parceira, porque é importante deixar isso claro também, que esses exames eles precisam ser feitos pelos meninos e pelas meninas, porque se você teve relacionamentos anteriores, e como a gente estava conversando aqui, a camisinha, ela não previne o HPV. Não. Então, você teve relacionamentos anteriores. Você mantém um relacionamento leal, fiel, os meninos e as meninas só estão com o parceiro, mas você pode ter se contaminado com o HPV, sendo que nos meninos... A maioria não apresenta, né? A maioria não apresenta nada. O câncer de pênis é uma realidade. É claro que para o homem... HPV. Sim, sim. E, na verdade, é falta de higiene aí, né? Porque o pênis está para fora. Então, o homem ele tem uma restrição para ir para médico. Se você vê os tumores de pênis que são amputados lá na Fundação SECOM, é inacreditável. E a amputação... Sim, é a mesma cirurgia que a mulher... por causa de falta de higiene. Como é isso, doutora? Ele começa com aquela feridinha e vai no farmacêutico, vai na drogaria, até que chega no ponto que a gente vê lá na Fundação SECOM. Né? Mas a diferença é gigante. O colo do útero ninguém vê, está aqui dentro. Né? Mas o pênis está vendo. E a causa é HPV por falta de higiene, porque ele realmente é falta de higiene mesmo. Né? E o HPV faz a festa ali. Né? Agora, deixa eu só deixar uma coisa bem clara aqui. Ó. A gente tem a prevenção primária, vacina contra HPV, te respondendo. Qualquer pessoa pode se vacinar, até 45 anos de idade. Agora, é claro que a eficácia não é a mesma de meninos e meninas de 9 a 14 anos. Pode fazer com 10, com 15, com 20, 21, 22, 30, até 45 anos. Gratuitamente, 9 a 14, até 19 anos o pessoal está fazendo ainda, aproveitando no posto de saúde, aproveitando para não se perder essas vacinas. Eles fazem vários movimentos para isso. Agora, o ideal é que seja... Por quê? Porque a resposta imunológica é maravilhosa em meninas. Eles são muito jovens, né? Agora, as pessoas que são transplantados, pessoas com câncer e com HIV positivo, até os 45 anos aí são necessárias 3 doses. Agora, a eficácia cai muito, evidentemente, porque eles já são imunossuprimidos, né? Então, meninas e meninos de 9 a 14 anos. É de graça, protege 70%. E chegou uma vacina, como está dizendo, no Brasil, que já existia na Europa, que protege 90%. Não existe no SUS ainda, né? Que é a Gardasil 9. Só existe em clínica privada e são necessárias 3 doses. Protege 90%. Só que aí vem aquela história. Pessoal, a gente não tem que se preocupar em fazer essa nova, que existe só em clínica particular. É fazer o que a gente tem, que é fantástico. Você ser produzido 70% é muita coisa. Muita coisa. E esse númerozinho assim, 4 e 9, são a quantidade de HPV que tem naquela vacina. Sim. Tá? Então, assim como está dizendo, ó, vacina,
essa palavra que significa preventivo, que é a colpocitologia, e se der alguma daquelas inflamações que eu mostrei antes, NIC1, NIC2, NIC3, ela precisa fazer uma biópsia com esse binóculozinho aí, que a gente chama de colposcopia, uma lente de aumento. Tira um pedacinho, o binóculo vai mostrar, tem uma lente de aumento, vai mostrar onde tem a manchinha diferente, que a gente chama de colposcopia. Tira um pedacinho para confirmar. Confirmou que tem aquele NIC2, NIC3, CA in situ. Aí ela precisa fazer uma pequena cirurgia, que esse é o objetivo da existência. Isso aqui é o colo do útero, É um colo do útero. A gente vai mostrar um videozinho aí de uma conização. A gente chama de EZT, que é a conização. Tá em termos técnicos, eu estou traduzindo. É a conização, que nada mais não é tirar o colo do útero todo. Tira uma parte do colo do útero, que a gente vê com esse binóculo, onde está a manchinha diferente, passa um ácido ali que a gente vê, vai lá, tira a parte que está doente do colo do útero em forma de cone, por isso que a gente chama de conização. Esse é o tripé para evitar câncer de colo do útero. Né? Se for uma menina muito jovem, como, por exemplo, se é aquela paciente de 26 anos que a senhora viu, né, lá no Sepcolo, e ela provavelmente teve ali câncer com 20 anos, com 19? Não, ela já teve relação bem mais cedo, começou, né, prematuramente, porque 15, o HPV é através da 10 anos, 15 anos, né? Isso. Então, ela teve lá com seus 15, 14 anos. Depois que faz essa conização, como é que fica a vida da mulher depois? Deixar bem claro, a conização é para antes do câncer. Ok. Tá? Conização não é para tratar câncer. Okay. Se confirmou como esse caso, é uma outra coisa. Ok. Aí vê se dá para fazer a cirurgia, dependendo da fase. Provavelmente ela precisou de radioterapia, enfim. Tal. Quando vocês vão ver depois no videozinho, quando a gente faz, e uma coisa extremamente importante, toda mulher que trata as inflamações pré-cancerosas, com a conização, ou mesmo aquelas que precisaram tirar o útero, né? Sim. Elas têm obrigatoriamente, isso é protocolo do Ministério da Saúde e internacional, da mundial. OMS. Durante 2 anos, ela precisa fazer o controle de 6 em 6 meses. Então, a gente fez a conização ou a retirada do útero, quando tem algumas indicações. Daqui a 6 meses a gente vai colher um preventivo, vai fazer colposcopia, vai colher o preventivo, fazer colposcopia. Ela só recebe alta depois de 2 anos depois que fez o tratamento dela pelas inflamações pré-cancerosas. Tá? São Câncer é os outra NICs. coisa, os NICs, tá? Então, por que isso? Porque o HPV ele é chatinho. Aquele HPV que estava adormecido foi que despertou, caiu a imunidade por alguma razão para dessas inflamações pré-malignas. Então, hoje mesmo, eu estou com 2 pacientes que fez a retirada do útero há 10 anos atrás e está fazendo controle com a gente lá no Sepcolo, porque ela está com esse NIV, né, mais NIC que a gente chama, na vagina. A gente trata com uma medicação específica lá. Porque o HPV despertou novamente, para vocês terem uma noção como ele é chato. Né? Então, ela já tirou o útero, pererê, agora essa manchinha está na vagina. Então, a gente trata de outra forma, a gente não vai tirar a vagina. A gente trata de outra forma. Certo. Né? Então, é extremamente importante deixar claro, não é só fazer a conização ou tirar o útero, quando é necessário. Vou já citar um exemplo. Mas ela tem que fazer esse controle de 6 em 6 meses, por 2 anos. Deu tudo bem, ela recebe alta, ela vai voltar para o posto de saúde para voltar a fazer seu preventivo como ela fazia antes. Se a menina é muito jovem, a mulher é muito jovem, 20 anos, sim, e faz essa conização. A conização. Existem protocolos. Quando a paciente precisa fazer essa conização, a gente vai ver, primeiro, ela ainda quer ter filho? Exato. Porque o tamanho da conização, existem tamanhos, a gente chama de, essa palavrinha aí, EZT, 1, 2 e 3. Ela faz, pode deixar aí, são 3 tamanhos. Tem outra imagem lá, pode deixar lá. Se é uma paciente que pretende ainda ter filho, muitas não têm nem filho ainda. Exato, né? É isso que eu quero chegar. Então, o tamanho da conização é o tipo 1, é menor que tem. Por que a gente tem esse cuidado? E a gente só faz isso a partir dos 25 anos. Se a paciente chegar com 19 anos, que não é para fazer, com essa alteração a gente orienta, acalma a paciente, diz assim, olha, provavelmente, ela chegar lá com NIC2, NIC3, vamos aguardar, fazendo controle de 6 em 6 meses, a maioria desaparece, limpa. A por manchinha? Causa da manchinha, por causa da imunidade dela. Porque é jovem ainda, né? Então, a gente só tem autorização para fazer essa conização a partir dos 25 anos. Que provavelmente não vai recuar mais. Não, a partir dos 20, não vai mais. Antes,
a maioria involui, né, que a gente fala, desaparece. Certo. E a gente tem um cuidado, por que a gente tem um cuidado de fazer menor? Porque o nosso útero é igual uma pera, né? Aquela parte, uma pera vermelhinha, aquela parte redondinha onde o neném fica durante a gravidez, de onde vem a menstruação. Aí afina um pouquinho e é o colo do útero. Se a gente fizer grande, esse útero vai ficar aberto, então ela vai abortar quando engravidar. E não é só abortar, ela corre o risco de precisar fazer uma cirurgia que a gente chama de cerclagem, de amarrar o colo do útero no 3º mês para segurar o neném, para ela poder ter o seu neném depois. E para evitar recém-nascido prematuro. Então, tudo tem protocolo, tudo é ciência baseada em evidência. Não é simplesmente estar lá com 25 anos, tá, vai lá e amputa o colo, não. A gente tem que ter esse cuidado, depende do tamanho da lesão e tal, mas esse cuidado a gente tem que ter. Só para eu recapitular aqui para ver se eu entendi direitinho, tá bom? Então, é uma pessoa jovem lá com seus 19, 20 anos. Apareceu uma lesão, fez a biópsia, viu que é uma lesão maligna, uma lesão de HPV. Pré-maligna. Pré-maligna, ok. Vamos acompanhar, 6 porque meses. a maioria dessas lesões, dependendo dos casos, ela involui, ela recua por causa da imunidade, desaparece. Beleza, a gente segue acompanhando. Fez 25 anos, 26 anos, a lesão apareceu. Nesse ponto da vida, tem que tratar. E o tratamento é a conização. A conização. Não existe, quer dizer, na medicina nunca não existe, nem 100%. Isso. A probabilidade de recuar sozinho com essa idade é menor. Sim, porque já tá, a partir dos 25 anos você tem que tratar. Dos 25 anos para frente tem que tratar. E aí tem que ter uma conversa com a pessoa, porque está cada vez mais tarde, as mulheres estão engravidando cada vez mais tarde. Mas isso aí a gente deixa bem claro para elas. Qual é o cuidado e quando engravidar, para avisar para o obstetra que você fez essa cirurgia, porque no 3º mês ele vai pedir um ultrassom transvaginal para medir o tamanho do colo. Porque para saber se ela vai precisar fazer a cirurgia para amarrar o colo do útero e sustentar a gravidez. Isso a gente deixa bem claro. Mas tem solução. Obrigatório, sim. Quem fez conização com 25, 26 anos, já vai conversar com o cirurgião para dizer, não tive filhos ainda, eu quero ter filhos. O cirurgião vai ter esse cuidado para retirar a conização menor e vai continuar acompanhando. Engravidei, fiz conização quando era um pouco mais jovem. Vamos lá, obstetra, o que eu vou fazer? Vamos embora costurar lá. Vamos medir, o obstetra vai pedir ultrassom para medir o tamanho do colo do útero para ver se há necessidade de fazer a cerclagem. Que é uma cirurgia delicada, é simples, mas muito delicado, porque é para segurar a gravidez. Né? Por que a gente ainda perde número de casos de câncer de útero, de colo de útero, para São Paulo e Rio Grande do Sul? Eu acho que nós temos os dois lados da moeda, né? Nós temos falta de políticas públicas de saúde, né? Como eu disse, câncer do colo do útero, eu estou com 66 anos, 21 anos, eu vi aquilo dali. Anos e anos sendo deixado de lado. Especialmente a conização. Então, a vacina veio em 2006 no mundo, tal, nós fomos pioneiros em 2013 aqui no Amazonas. Existe preventivo, você pode ver, olha, nós fizemos esse ano, foram feitos não sei quantos mil preventivos, PPP, tem carreta da mulher, tem não sei o quê, tem no posto de saúde, mas e o tratamento dessa inflamação que vem antes? Não se reforçava isso. Não adianta uma mulher fazer o preventivo se não for para tratar o que vem antes. O que a senhora quer mostrar aqui? Que eu ia mostrar, mas eu acho que está pulado aqui. Passa aí, por favor. Passa para mim, Alessandra. É isso aqui, ó. Qual é o objetivo de uma mulher fazer? Está em termo técnico aqui. O preventivo. O famoso Papa Nicolau. É isso aqui, ó. Ninguém faz preventivo para detectar câncer. Infelizmente, acontece muito. A gente faz, o nome já está falando, preventivo. A gente faz preventivo para evitar câncer. Uma dúvida. Os NICs estão para o colo do útero como o BIRADS está para o câncer de mama? Tá. Com a diferença, né? Sim, mama, a gente só diferença, a gente não evita. Não é prevenir. Mas, por exemplo, fez a mamografia, deu lá, BIRADS 1, fez de novo, BIRADS 2, vai levantando ali um radar. O nosso principal marcador é o NIC 3. É o NIC.
O 3. NIC3. Esse NIC3, A maioria a gente nem precisa tratar, porque ele evolui também, por causa da imunidade. A gente só faz colonização em NIC1 se ele estiver persistindo por 2 anos ou mais. Aí a gente tem que tirar para ver o que está acontecendo. Certo. Fazer a colonização. Certo. O maior marcador para pré-câncer é o NIC3. Esse é o maior. NIC2 a gente faz, tal, é importantíssimo. Mas o NIC3 é o maior grau, esse que é o marcador. Abre os olhos. É como o BIRADS 4 na mamografia. Entendeu? Aqui é o NIC3, é o que mais chama a atenção. O NIC1 a gente só faz colonização se estiver persistindo há mais de 2 anos. Está lá e está sempre dando. E não volta, não regride. Então, aqui, por que se faz preventivo? Para detectar o que vem, o nome já está falando. Então, respondendo a tua pergunta, por que com o Amazonas? Por todos os motivos, mas eu acredito que quem tem a educação, a orientação, estuda, essa pessoa que tem que passar adiante as suas informações. É claro. E pergunte sempre, eu estou falando agora do gestor público, pergunta para quem atende na ponta. Então, durante todos esses anos, todo mundo sabe que o Amazonas é campeão de câncer de colo do útero, não é nem de mama. Então, o que é que falta? Falta políticas públicas, né? O gestor público ele tem que ter compromisso com a população. O dinheiro é público, não é privado, é público. Então, todo mundo sabe que câncer de colo do útero, que não sei quanto tem muito câncer de colo, todo mundo sabe disso, há décadas e décadas. Então, o que é que está faltando? Tem preventivo, todo mundo faz preventivo, a maioria, né? Faz uma grande parte, faz preventivo, está lá. Só para você ter uma noção, essa mulher que tem um preventivo alterado, ela tem 5 lugares para fazer a biópsia, para confirmar essa informação, ela chama de policlínicas, para fazer lá e fazer a colposcopia e tirar um pedacinho. Ela faz, confirma. Aí nós temos a Fundação SECOM como referência para fazer colonização, e anos, essa paciente ela demorava muito mais. Hoje em dia, no Cepicolo, a gente demora, a média para se fazer, da primeira consulta para a realização, são 8, 9 dias só. Porque a função do Cepicolo é só para fazer colonização. E o SECOM não era só para fazer colonização. Meu Deus, o SECOM né? É um mundo. Projeta-se que até 2026 o Amazonas vai ter 1.800 novos casos de câncer de colo de útero. É muito. Para um câncer totalmente prevenível. É a frase da doutora Mônica, né? A sua frase é câncer totalmente prevenível, porque a senhora faz questão de dizer isso. Eu vou te falar que eu fico indignada, né? A minha palavra maior é de indignação. Como é que pode? A gente está em 2025 e eu insisto. Mostra outra imagem aqui, ó. A gente falou da... Isso aqui ainda é a prevenção secundária. É esse binóculo aqui, ó. Deu a inflamação no preventivo, ela precisa fazer uma biópsia. Colposcopia. Nós tínhamos 5 policlínicas no SUS para fazer em Manaus. 5 policlínicas. Confirmou. Vai ver exatamente onde está a manchinha. Confirmou. Próximo. Aí nós vamos fazer a conização. A conização é a cirurgia que vai evitar a evolução para câncer. E deixar bem claro, depois que faz, a gente vai fazer esse controle de 6 em 6 meses, por 2 anos, para ela poder ser liberada para voltar a fazer seus preventivos. Eu trouxe um videozinho aqui, bem didático, para vocês entenderem como é conização, Márcia. A gente vai chegar lá. Eu coloquei. Daqui a pouco a gente vai colocar, então? Não, agora. Só coloca aí para mim o vídeo. Vamos entender aí. Olha só. A gente vai já rodar. Coloca o bico de pato, o espéculo, né? Sim. Ali está o colo do útero. Ó. Então, a gente vai fazer antisepsia, né, a substância para não dar infecção e tal. A gente passa uma substância marrom. Onde não fica marrom é onde está o níquel ali, ó. A gente faz essa cirurgia com anestesia, pode fazer, a gente chama de bloqueio cervical, pode ser com anestesia local, com sedação, com RAC. Anestesia, tá? Aí é igual do dentista, tá? Certo. Vai com um aparelhinho especial, que a gente chama de cirurgia de alta frequência, ó, vai tirar a parte doente onde está o níquel, em forma de cone. Claro que isso sangra. A gente vai cauterizar, faz um curativo e a única orientação, a paciente não precisa ficar internada, independente da anestesia que ela faça, se é com sedação, se é com RAC, se é só com o bloqueio no colo do útero. Claro que o que foi retirado vai para exame, a gente tem que ter certeza que era lesão precursora. Tudo que tira do corpo da gente vira uma biópsia. Exatamente. Então, aqui... Tudo vira biópsia. Exatamente.
com essa cirurgia a paciente não fica internada, por isso que o sepicolo é um hospital dia, né? Então, ela não fica internada e vai fazer o controle de 6 em 6 meses por 2 anos para poder receber alta. E a única orientação aqui é que ela não pode ter relação sexual durante 50 dias. É a única orientação. Saiu dali, ela pode comer o que quiser, pode ir para casa. Se faz alguma atividade física, evitar nos primeiros 10 dias só. Quanto tempo tem o sepicolo já, doutora? Vamos lá. O Vamos sepicolo... passar para outra imagem aqui, tá, Alessandro? Pode botar outra. Tem outra como colocar depois? aquele videozinho que eu te passei sem o som? Pode ser sem o som. Márcia, esse vídeo eu fiz contando a imagem do... Esse é o doutor Gerson. Isso aqui a gente estava em plena pandemia, né? Todo mundo de máscara. Né? Isso aí tudo em 2021. Esse vídeo eu fiz questão de fazer, mandar fazer. Isso aqui no dia que a gente estava vendo a logomarca, para mostrar o Sérgio Cruz, que foi o arquiteto Ricardo Nicolau, isso no dia do lançamento da Pedra Fundamental, com a dona Neuza, a enfermeira Shirley, a dona Nilda, que foram verdadeiramente o governador teve lá em 2022, e aí vai já aparecer, foram umas 400 mil reuniões, mais ou menos, o terreno. Eu me lembro desse momento aí, dessas imagens e tudo. A gente passa lá e fala, meu Deus, sepicolo. Agora, você vê uma arquibancada de Maracanã cheio, torcendo para não acontecer, é maravilhoso. Dá uma força na gente, aí que vem a força. É mesmo, vou fazer, né? Aí é que vem a força mesmo. É igual meu pai. Meu pai diz, eu vou fazer. Pai, o senhor disse, vou fazer. Nem que só Deus, só se Deus vier de lá e disser não faça, eu não faço. Mas então, pelas pessoas eu vou fazer. Então, isso aí é em nome daquelas que não têm vez nem voz, que é a população mais pobre. Aquela que não pode falar, isso aí é para elas. O GPE, o secretário Marcelo Campelo, o secretário Marcelo Campelo, o GPE, que grupo de trabalho maravilhoso. Esses engenheiros maravilhosos, a Alciné, a Linda, o Anderson. Eu tenho até medo de falar, porque muita gente fica com vergonha. O Marcelo, o secretário Marcelo Campelo, para mim, é um dos mais técnicos, assim, mais conhecedores. Ele já veio aqui comigo, a gente já conversou várias vezes, ele escreve, ele é extremamente atuante. Ele é resolutivo. Ele é resolutivo. Acabou. Eu acho que essa é a palavra, sabe? Resolutivo. Ele assume o compromisso e faz o que precisa fazer para poder executar. Com certeza. O doutor Marcelo é impressionante, uma pessoa impressionante, realmente. E o que eu fico muito... Todas as vezes que eu fui na Assembleia, eu ficava muito, muito impactada em ver um único deputado responder. Parece até que o deputado já falei para ela, o senhor tem útero. O senhor tem útero, porque... A senhora falou com as mulheres da Assembleia e não obteve... Nada, nem um único centavo. Só um silêncio, então, fica complicado a gente entender isso, né? E o Sepicolo, ele é um hospital dia, isso aqui com isso aqui o paisagismo que a gente mandou fazer. É lindo. Tem auditório. Então, o Sepicolo é um hospital dia, com 4 salas, 4 consultórios ginecológicos, equipado com os melhores equipamentos. O senador Plínio Valério, ele fez a emenda parlamentar para todos os móveis modulados. Né? Todos foi o senador Plínio Valério. Então, 4 consultórios ginecológicos, 4 salas cirúrgicas, um anfiteatro. E, cara, vou te falar uma coisa. É muito gratificante. Eu estou sem férias há 2 anos. Eu não tenho como sair. As poucas vezes que eu saí foi para os meus cursos, tal. Porque realmente eu não tinha como me ausentar. Então, eu quero fazer um apelo aqui à Secretaria Estadual de Saúde. Vamos apoiar o Sepicolo. Né? Eles já mandaram para a gente o RH, com técnico de enfermagem. Nós estamos com 7 novos ginecologistas. Nós ficamos 5 anos com menos 5 ginecologistas. Né? Um morreu, 2 se aposentaram, 2 foram embora. A gente segurando essa situação toda das colonizações.
E eu queria muito pedir para a secretaria que desse apoio para a gente, no sentido de divulgar o trabalho do Sepicolo, né? É para divulgar, a gente É está para aqui. divulgar, a gente precisa. A gente está aqui divulgando. Vamos abraçar o Sepicolo. Está aí. Em 93 dias úteis, nós já fizemos 355 conizações. Quando na Fundação SECOM, a gente conseguia, por ano, no máximo, até 500. Em 90 dias, a senhora 93 já fez dias úteis. 93 dias úteis, 355. Mas a gente precisa que a população saiba que isso existe. É inaceitável a mulher morrer por câncer de colo do útero. Nós estamos em 2025. Não adianta uma mulher fazer seu preventivo se não for para tratar o que vem antes. É melhor que ela não faça, porque aí passa a ser perversão. Você tem um resultado de um exame que está dizendo que você tem uma inflamação, que daqui a um tempo vai ser um câncer, e você não poder resolver isso, é perversão. Né? É crueldade, né? Exatamente. Então, a gente está falando de um câncer que é 100% evitável. Nós conseguimos o inimaginável. Ninguém acreditava que o Sepicolo ia acontecer. Ninguém acredita. Ninguém. Só eu e o Gerson. E, aliás, deixa eu corrigir. Eu, Gerson, a dona Nilda, a dona Deus e a enfermeira Shirley. E por isso que a gente correu atrás. O deputado Péricles, o senador Plínio Valério, do Mobiliário, e o secretário Marcelo Escampelo. Eu tenho uma gratidão imensa pelos dois. Secretário Marcelo Escampelo e o deputado Péricles. Agora, vamos abraçar o Sepicolo. O que está faltando lá, doutora Mônica? Está faltando que as pessoas saibam que ele existe. Né? Porque essas mulheres, elas fazem seu preventivo, fazem a biópsia e elas têm que ser reguladas das policlínicas para o Sepicolo. Então, a gente teve uma situação... Tem que ser encaminhada para lá. Para o SECOM, para a triagem do SECOM. E o que aconteceu é que, por algum tempo, quem estava fazendo essas conizações era o Delfim Aziz. O Delfim Aziz não faz o segmento dessas mulheres depois da conização. E o Sepicolo fica, depois que é feito... Obrigatório. Isso é protocolo. Isso é protocolo. Isso é obrigatório. Isso faz parte dos protocolos internacionais, mundiais, do Ministério da Saúde do Brasil. Então, a gente conversou algumas vezes com a secretaria para bloquear, para de mandar para o Delfina, porque eles não fazem esse segmento. Essas mulheres têm que estar no Sepicolo. São CISREG, né? É tudo via CISREG. É. Então, das policlínicas, elas encaminham para o CISREG para a triagem no SECOM. Quando a paciente chega na triagem, já abre o cartãozinho, já vai direto no Sepicolo. A gente já pede exame pré-operatório, pererê, e a gente está marcando, no máximo, até 8, 9 dias. É muito rápido. O Sepicolo está trabalhando... O Sepicolo, além do objetivo dele, que é evitar que essas mulheres evoluam com câncer de colo do útero, o Sepicolo ele é uma coisa humanizada. A recepção dessas mulheres é humanizada. O atendimento delas. Completamente. Né? É um outro olhar. É porque é diferente, né? É um outro olhar. Mulheres, né? Além de deixar registrado aqui ao arquiteto Sérgio Cruz, o projeto que ele fez é lindo, é muito bonito. A nossa estrutura é magnífica. Todos os equipamentos são são top. Não são aquelas mesinhas. De última tecnologia. De última. São 4 salas cirúrgicas exclusivas para conização. Sabe que eu estava no curso em maio agora, Márcia? É um curso só sobre isso aí, que eu já frequento há 28 anos. Sempre é no mês de maio, primeira semana de maio. O curso existe há 35. Que eu conversando com uma especialista lá de Brasília, ela disse, mas eu mostrei o Sepicolo, a inauguração, ela disse, mas só para conização nós precisamos. Foram anos de abandono da prevenção terciária. Anos de abandono da prevenção terciária. Então, não dá para entender. E a gente está falando do estado com maior índice, com certeza. Né? Então, a gente está falando, como assim? A prevenção terciária caiu num limbo durante anos. Hoje em dia, as pessoas não sabem nem que existia conização. Então, essas mulheres, como é que elas chegam lá? O medo é tão grande, doutora, eu quero tirar meu útero. Não, espera um pouquinho. Até porque igual a mama, quando tu tem um diagnóstico de mama, eu quero tirar os 2 peitos. Exatamente. E não é assim, né? Então, assim, existem protocolos. Tem pacientes que precisam de retirar o útero, sim.
Então, por exemplo, paciente que está na menopausa há muitos anos, porque vai atrofiando, que não tem como a gente fazer a colonização, porque senão pode perfurar a bexiga e perfurar o reto. Né? Porque na frente do útero está a bexiga e atrás o reto. Então, o colo está tão atrofiado que ele fica plano, como se fosse na altura da vagina. Certo. Não tem aquela protuberância que é o colo do útero, né? Sim. Que é um cilindrozinho. Aquele redondinho da pontinha da pera, né? Isso. Então, a gente não pode fazer. Então, qual é o cuidado que a gente tem? Vamos fazer uma ressonância para ver se lá dentro não tem um tumor. Como segunda-feira eu fiz 2 esterectomias com o Gerson lá no SECOM. Com essa indicação, colo muito atrofiado, vamos tirar mais antes a gente ver, será que lá dentro tem algum tumor? Porque é tão atrofiado que a gente não consegue nem entrar com a escovinha pelo canalzinho por onde vinha a menstruação. Sim. Então, tem as indicações. Sim. Ou pacientes que, mesmo depois da colonização, o NIC continua, tem indicação de esterectomia. Né? Entendi. Mas Então, hoje o sepcolo funciona de segunda a sexta. Plenos pulmões. Segunda a sexta, das 7 às 19 horas. 4 salas... 4 consultórios ginecológicos, 4 salas cirúrgicas. Já tem recursos humanos, porque ela veio indignada aqui, com certeza, porque estava com essa estrutura toda pronta e quem que ia trabalhar pelas mulheres lá, inclusive, né? Nós estamos há 93 dias úteis funcionando. Segunda-feira chegaram os recursos humanos administrativos, que nós não tínhamos. Quem estava fazendo os técnicos de enfermagem, enfermeira, estava ajudando. Agora, segunda-feira, dia 28, chegaram os técnicos administrativos da recepção e tal. Então, a gente está trabalhando de uma forma que as pacientes se sintam realmente acolhidas, até para zelar por aquilo dali, porque a população também não tem hábito de zelar por uma coisa que foi tão difícil para conseguir. Então, colocar... Até isso a gente fez para o videozinho que eles ficam assistindo lá, não colocar o pé na parede, né? Preservar o banheiro, pererê, tudo isso, a população também precisa ajudar. Também precisa fazer parte dessa construção que a gente está fazendo, que é avançar de uma forma... O sepcolo a todo vapor, só para vocês terem uma ideia, se a gente fazer 500 por ano, a gente consegue fazer, no mínimo, 5 vezes mais por ano, porque a gente tem o profissional para isso, nós temos estrutura para isso, o que a gente não conseguia ter no SECOM, porque a gente estava ocupando um espaço que ia precisar para outras. Nossa, meu Deus, eu não consigo... Não apaga da minha memória a recepção do SECOM. Cada dia mais gente, né? E mais uma vez... curativo na orelha, curativo na perna, curativo em todo lugar. E mais uma vez, deixar bem claro, com o sepcolo, a gente está evitando leito hospitalar, transfusão de sangue, cirurgias extremamente de alta complexidade, as intercorrentes, quimioterapia, radioterapia, diálise, transfusão de sangue, nefrostomia, cuidados paliativos. Nossa. Muito sofrimento e muitas mortes. Está evitando muito sofrimento, que é isso que significa. Doutora Mônica, é sempre um prazer enorme conversar com a senhora, trazer para a gente aqui essa consciência. O que a gente quer com a doutora Mônica é trazer consciência da importância da vacinação, consciência da importância dos exames preventivos, consciência de cuidar das suas crianças em casa, dos adolescentes, dos pré-adolescentes, já que a gente está falando ali de 9 a 14 anos. Quem tem mais de 14 anos até os 18 anos, não é isso, doutora Mônica? Vá lá, faça sua vacina. E vamos tentar trazer essa notícia de erradicação. É possível, tem vacina, a gente pode falar de erradicação, como o sarampo foi erradicado. Vai demorar, mas a gente começa um passo depois do outro, né, doutora? É só com uma informação técnica. Dica. Quando a gente fala erradicação, significa que a gente vai ter 4 casos que vão acontecer ocasionalmente por 100 mil mulheres. Então, hoje a gente está em 20... Tem mais, 28. 28, né? Então, chega até 31. 31, pois é, que eu vi chega até 31, por 100 mil mulheres. E essa meta da Organização Mundial de Saúde de erradicar o câncer do colo do útero em 2030, sem chance. No Amazonas, então, nem se fala. Mas a gente está enfrentando. O sepcolo está aí, Márcia, eu quero te agradecer. Hoje nós estamos começando uma campanha que é Abraço Sepcolo. É uma honra para mim estar começando com você aqui. Hashtag Abraço Sepcolo. O sepcolo. Exatamente. E a gente vai colocar isso nas publicações, tá? Legal. Clóvis. E a gente está aqui. Muito obrigada. Dr. Gerson. Quem teve câncer na vida, como eu tive, e nunca mais terei, pela honra e glória do Senhor, se Deus quiser,
não pode simplesmente deixar passar Com o certeza. sofrimento de quem a gente tem como trazer para a gente, trabalhar a favor e fazer com que as pessoas não sofram, não passem agonia. Eu tive câncer de mama, mas câncer de colo de útero, todos os cânceres femininos a gente precisa trazer e precisa discutir para que seja evitável. Com certeza. Mas é só um detalhe assim, as pessoas não têm noção do que é a radioterapia para câncer de colo do Nossa, útero. é horrível. Você tem um fechamento ali da Ela entrada faz do... aquele, a gente fala para elas, aquela irradiação, banho de luz, que a gente fala assim mais ou menos, mas ela também tem que colocar na vagina. Ela precisa fazer, a gente chama de braquiterapia. Nossa. São 4 aplicações, a vagina encurta de tal forma que elas têm que usar dilatadores para que a vagina não muitas desapareça, não suma ali. ela atrofia mesmo, ela fecha. Né? A vagina, às vezes, só entra uma polpa do dedo da gente. Então, a maioria não usa os dilatadores vaginais por causa da irradiação, porque precisa destruir aquele tumor. Então, tem pacientes E dói? O dilatador vaginal dói. Né, são vários números, né? A maioria não faz, por causa da dor mesmo. Né? Então, tem detalhe assim que as pessoas... Não, aí você vai fazer sua radioterapia, não é vai fazer sua radioterapia. Tem esse detalhe que é barra, não é brincadeira. E se você tem 20, 25 anos, sua vida sexual acaba. Se você não fizer, porque é difícil. Ainda tem a questão do parceiro, né? Nossa, a maioria abandona a paciente por não poder ter penetração. Né? Então, tem uma série de fatores que realmente eu questiono como que se deixa. Né? Sempre, mulher pena. Sempre. Mulher Márcia, pena, viu? muito obrigada. Obrigada, doutora. Nós estamos conversando com você hoje aqui, uma honra para a gente. A honra é minha. Eu falo em nome do doutor Gerson, com certeza. Abraço Sepicolo. A população precisa saber que ele existe. Precisa saber que existe, precisa mencionar o Sepicolo. Com certeza. Fale o nome, Sepicolo. Existe o Sepicolo está funcionando. Fale o nome, lindamente, que é para você poder saber que ele está lá. Obrigada, doutora Mônica. Muito obrigada pela oportunidade. Viu? Parabéns pelo teu trabalho sempre. Imagina, né? Eu estou aqui às suas ordens, é só me avisar. Trabalhar. Me chame que eu vou. Muito você obrigada. que está aí do outro lado, acompanhou mais essa entrevista com a doutora Mônica, essa mulher excepcional, pernambucana, com sangue no olho e faca no dente, braba, quando tem que ser braba. E se você tem qualquer dúvida, digita aqui embaixo. Se tem casos na família, se você conhece, por favor, encaminha para essas pessoas a nossa entrevista, para que essas pessoas tomem conhecimento. Não deixe para depois, não dormite no seu dia a dia o assunto que você precisa propagar e discutir. Sempre vacine, 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 vacine. Eu sou Maria Vacina, eu já disse isso aqui várias vezes, eu adoro uma vacina. Tem vacina, aplica aqui. E não deixe que a doença invada a sua casa, invada a sua família. Tratar câncer é muito ruim. Tratar câncer é ruim para quem está doente, tratar câncer é ruim para a família. A família sofre junto com o paciente oncológico. Não deixe isso acontecer com você. No mais, muito obrigada. Estamos aqui para você e por você. Já sabe, é assunto, deixa que eu pergunto. Até a próxima.